nós vamos começar falando sobre a mesa. Então, um ótimo dia para nós. Eu sou muito grata, assim, pela oportunidade de estar fazendo isso. Ontem eu expliquei um pouquinho para as meninas que a minha decisão de começar, ela veio de um pedido mesmo, sabe? De Jesus, assim. Eu sempre falei sobre a palavra de Deus, eu sempre trouxe a palavra de Deus de uma forma muito particular, assim, porque eu acredito que Jesus, ele está muito mais perto do que a gente imagina, ele está muito mais acessível do que a gente espera. Então, quando eu decidi que eu precisava, assim, ouvir o que Deus estava me pedindo, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu conseguir resolver essa questão, acredito que eu vou ter mais tempo para realmente exercer algo direcionado pelo Senhor, assim, de uma forma excelente, sabe? Porque eu acho que também não dá para a gente fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. E a Bíblia fala sobre fazermos como se estivéssemos fazendo para Deus e não para o homem. E isso já traz para nós uma convicção de que o que Deus espera de nós, o que Ele deseja de nós é o nosso melhor. E eu não falo que é o melhor do mundo, mas é o nosso melhor possível. E eu sabia do que eu era capaz, eu sabia o que era o meu melhor. Mas ao mesmo tempo eu tive muito medo. Medo de entregar menos, sabe? Não era nem medo de falar, medo de expor, medo de trazer algo aqui para vocês, porque, igual eu falei, eu acredito que nós nunca estamos 100% prontos para fazer algo. Então, eu acredito que o meu maior desafio era realmente entregar algo que, na minha visão, não fosse o que Deus esperava de mim, sabe? E eu separei um versículo para trazer aqui para gente, que o tema, né, chama A Mesa. Eu estava pensando e Deus trouxe esse tema muito forte no meu coração. Ele me direcionou para esse tema em um encontro que eu fiz. E Deus trouxe várias reflexões sobre isso. E eu fiquei muito tocada, assim, sabe? Quando eu percebi que era realmente o que Deus queria fazer, sabe? O versículo fala o seguinte, ele está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus traz isso, olha para vocês verem, né? É muito sutil. Eu tô à porta e bato. Então pensem comigo nessa situação. Jesus à porta da nossa casa, que é o nosso coração, batendo nessa porta. E muitas vezes a gente espera que Jesus arrombe a porta. A gente espera que Jesus entre invadindo o nosso coração. Que ele chegue ali, independente do nosso convite ou não. Fala assim, não, mas Jesus tem que entrar aqui na minha vida, ele tem que entrar aqui no meu coração. Mas para alguém entrar na nossa casa e sentar na nossa mesa, essa pessoa precisa ser convidada. Vocês concordam? Principalmente na minha casa. Ninguém entra na minha casa, abre a porta, senta na mesa, se essa pessoa não for convidada. E eu falo isso porque hoje até minha mãe às vezes me liga e fala, oi filha, eu vou aí te visitar, vou aí. E aí ela chega aqui, e aí ela bate a campainha, né, avisam lá embaixo. Então assim, fiz um cafezinho bem gostosinho. Então a gente não tem essa condição de entrar na casa das pessoas, abrir a porta, sentar na mesa e fazer o que a gente quiser. E da mesma forma, Jesus, com toda a educação e cuidado, ele fala aqui nesse versículo em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha os detalhes disso aqui, e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então basta Jesus estar à porta e bater? Não. Nós precisamos ouvir a voz e abrir a porta. Então, quando nós não conseguimos ouvir, ainda que Jesus esteja na porta e batendo, ele não vai entrar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. A mesa, ela é um lugar de intimidade. E quando Jesus fala que ele entrará, ele não fala, eu entrarei e passearei pela casa. Eu entrarei e sentarei no sofá.
Eu entrarei e conversarei. Ele fala assim, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. A ceia, ela acontece na mesa, né? Não tem aquela parábola com os discípulos que eles vão fazer a Santa Ceia e eles estão todos ao redor da mesa, sentados conjuntamente. E a mesa simboliza, na Bíblia, um lugar de intimidade, um lugar de troca. E aí eu fico pensando em como a mesa é um lugar em que nós nos colocamos de uma forma vulnerável. Dentro da nossa casa, quando a gente vai sentar para um jantar, para um almoço, pelo menos na minha casa, né? A minha família é muito pequena. Então a gente senta, a gente traz todas as coisas. Eu tomo muito cuidado para a mesa ser um lugar de uma experiência boa. Eu não gosto, eu e Yara particularmente, não gosto de trazer problemas na mesa. Eu acredito que a mesa é um lugar de comunhão. Problemas que eu falo, gente, são problemas de fora. Sabe aquelas pessoas que sentam na mesa e ficam contando notícias ruins? Eu acho que a mesa é um lugar de intimidade, a mesa é um lugar para a gente pedir oração para nossa família, a mesa é um lugar para a gente se abrir num contexto de vulnerabilidade. Às vezes, não necessariamente com a nossa família, às vezes a gente faz isso com amigos, né? A gente senta ali, a gente conversa, a gente se abre. A mesa é um lugar em que a gente se coloca de uma forma em que nós não temos armas, nós não temos nada a esconder. E eu falo isso numa mesa de intimidade. Eu não tô falando isso numa mesa de bar que você não conhece ninguém. Eu falo isso num contexto de abrir a sua casa para alguém entrar e ceiar com você. Então, nesse momento, a gente entende que a mesa exige de nós uma postura de coração aberto. E quando Jesus fala sobre essa ceia, ele fala justamente sobre isso. Olha, eu tô à porta e eu bato. Se você ouvir minha voz, você me receber, eu vou entrar, eu vou sentar, eu cearei com você e você vai cear comigo. E às vezes, ontem eu estava vendo uma ministração que fez muito sentido para mim, a gente espera que Jesus grite a nossa porta para sentar conosco. Mas na mesa, a gente não grita. A mesa é um lugar em que nós não precisamos gritar, porque nós estamos todos sentados. Alguém conversa gritando numa mesa com uma pessoa que está aqui com você conversando? Não. Né? É extremamente, inclusive, desagradável você estar sentado com uma pessoa num contexto de intimidade, num contexto em que vocês conseguem se escutar perfeitamente. Gente, eu tenho um bocejo muito grande quando eu tô falando, assim, transmitindo qualquer coisa. Mas, só para contextualizar vocês, até em mentoria, quando eu tô dando aula, independente do horário. Mas nós não gritamos, né? Nós não gritamos. Nós somos gentis na fala. Nós falamos com amor, nós falamos com cuidado. Então, quando eu penso nisso, eu falo, gente, às vezes a gente quer que Jesus sente conosco, que ele começa a gritar. Ele começa a nos direcionar de uma forma muito explícita, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu queria que Jesus gritasse comigo, eu queria que Jesus me mostrasse com toda clareza. Mas pensem comigo, vocês estão sendo convidadas para sentar à mesa. E Jesus vai falar que ele quer apenas uma conversa com a gente. Jesus não quer pregar um sermão da montanha para nós, ele quer conversar. Ele quer um momento de intimidade, ele quer um momento em que a gente senta e fala abertamente. Às vezes eu paro, igual agora de manhã, eu estava conversando com Jesus e eu falei, Jesus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pelo seu cuidado comigo, muito obrigada, Pai, porque eu tenho a oportunidade de compartilhar o que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigada porque hoje eu acordei em perfeito estado, eu tô com saúde, eu tô com a cabeça boa, eu tô conseguindo falar com as pessoas da forma que o Senhor me direcionou. Obrigada porque eu tenho condição de dividir isso, ainda que com poucas pessoas nesse primeiro momento, mas eu tenho condição de dividir o que o Senhor tem feito. Eu consigo dividir o que o Senhor me ensinou ao longo de todo esse tempo. E o que eu queria trazer para vocês é que vocês experimentem esse momento com o Senhor, de sentar assim, gente, na mesa da casa de vocês, como se vocês estivessem frente a frente com Jesus, assim, abrir a Bíblia. Vocês vão abrir a Bíblia
Vocês vão abrir uma palavra, vocês vão abrir esse vídeo, vocês vão falar, Jesus, fala comigo. Eu estou precisando de ouvir sua voz, eu queria abrir meu coração, eu estou vivendo isso, essa e essa situação tão difíceis, eu estou precisando de um direcionamento, às vezes eu me sinto um pouco perdida, essa situação está muito difícil, eu estou vendo que está com um tempo maior que eu gostaria para se encerrar, e eu queria mesmo, assim, abrir meu coração. E às vezes é isso que Jesus precisa de nós. E eu notei algumas coisas aqui, que na mesa a gente se abre. Na mesa a gente fala de coisa séria. Na mesa a gente ri. Na mesa a gente chora. Na mesa a gente compartilha milagres. Na mesa a gente confessa as nossas dores. A gente é de verdade, a gente não finge. Pelo menos, gente, quando eu tô na mesa com os meus pais, quando eu tô na mesa com as minhas amigas, eu não fico tentando fingir alguma coisa, eu não fico tentando mostrar que eu sou mais forte do que eu realmente sou, eu não fico compartilhando situações que não são a verdade das coisas. Eu sou uma pessoa que eu me abro com quem eu confio. São poucas pessoas, mas eu me abro com quem eu confio. E tem um outro versículo que eu também separei aqui, que é Salmo 23, versículo 5. Ele fala sobre preparar uma mesa perante mim. Quem já ouviu esse versículo, né, que fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? É o Salmo 23, é um dos salmos que eu mais amo na Bíblia. E ele fala para Jesus preparar, para Deus preparar uma mesa perante ele, né? Prepara uma mesa. E aí, mais uma vez, preparar uma mesa remete a um momento de intimidade com o Senhor. Então, é muito claro para mim na Bíblia que a mesa é o lugar de intimidade. Jesus ceiou com os discípulos na mesa. E, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, tudo o que Jesus está esperando de nós é intimidade. Ele não quer gritar conosco, ele quer falar o nosso coração. E o que eu falei com vocês ontem é que, em muitos momentos, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque a circunstância ao nosso redor tem falado mais alto. A gente não consegue ouvir uma resposta do Senhor porque nós queremos ouvir tudo que está ao nosso redor. E pensem comigo se eu sento à mesa com Jesus e, ao mesmo tempo, eu fico no meu celular, mandando uma enquete para as pessoas, perguntando, gente, o que vocês acham que eu deveria fazer da minha vida? Como vocês acham que eu deveria agir diante dessa situação? E, na realidade, tudo que Jesus queria de nós era que a gente ouvisse o que ele tem para dizer, que a gente se calasse para escutar o que ele tem para dizer. Então, o que eu queria falar com vocês nessa manhã é que a mesa é um lugar de intimidade. E a gente não senta à mesa com qualquer pessoa, a gente senta à mesa com quem nós temos intimidade. Então, o convite é: Jesus, pode entrar na minha vida. Fique à vontade para sentar na minha mesa e fale ao meu coração. Às vezes a gente não sabe nem como que a gente tem que orar, né? Às vezes a gente fala assim, gente, mas como que eu começo essa oração? Como que eu começo o que eu quero pedir para Deus? Será que eu já começo pedindo? Será que eu começo agradecendo? E a gente fica um pouco incerto de como nós devemos conduzir um momento com o Senhor. Mas, gente, não existem regras. Não existe um ritual na nossa mesa, né? A gente não senta na mesa da nossa casa primeiro, a gente senta, aí a gente faz uma oração, aí a gente começa com uma fala específica, não tem um rito ali na nossa mesa, dentro da nossa casa. Às vezes, é um almoço de família maior, pode ser que tenha um ritual, mas um contexto de intimidade, muita intimidade, eu e alguém, a gente não tem um ritual. A gente tem liberdade. E a gente fala assim, olha, eu não sei nem como que eu começo, Jesus. Eu não sei nem como que eu introduzir essa conversa aqui. Mas hoje eu estava vendo devocional e a Yara estava falando que é eu falar mesmo o que está no meu coração, pedir para você me ajudar, pedir para você ser um suporte no meu dia, colocar as minhas aflições, as minhas dificuldades, expor, né, aquilo ali que tem sido algo perturbador na minha mente, dentro do meu coração, que tem tirado a minha paz. E eu queria que o Senhor tocasse a minha vida, queria que o Senhor tocasse a minha alma, eu queria que o Senhor tocasse as minhas emoções, que o Senhor tocasse o meu corpo físico, a minha mente, para que eu
esteja cada dia mais próximo do Senhor e mais sensível ao Senhor. E Deus, eu não sei muito bem como eu posso conduzir as minhas escolhas, eu não sei muito bem como eu posso fazer para estar perto de você. Mas eu queria que o Senhor sentasse à mesa, eu queria falar que você é bem-vindo na minha casa, a nossa casa, né? A nossa casa. Eu queria falar que o Senhor tem liberdade de entrar, de fazer o que você quiser. Sabe quando uma visita chega na nossa casa e ela fala assim: ai, licença, eu posso abrir a geladeira? E aí a gente fala: claro, fica à vontade. Então, às vezes, é isso que a gente está precisando falar para Jesus. Gente, Jesus é muito educado, muito gentil, muito bondoso, muito doce, né? Eu falo que todas as vezes que eu vou me colocar diante da presença de Deus, eu fico constrangida com tanto amor, tanta delicadeza, tanto cuidado no falar, no aconselhar. Então, eu acredito que seja sobre isso, sabe? Falar, Jesus, fica à vontade, você pode entrar nessa área aqui, você pode entrar nessa área do meu relacionamento, que eu não tô sabendo como que eu devo conduzir, você pode entrar nessa parte aqui da minha família, que eu também não tô sabendo como que eu posso me aproximar para trazer o que eu quero, para comunicar a minha mensagem. Você pode entrar também na minha vida profissional, que eu tô com tantas incertezas, tanta dúvida. Pode entrar nessa parte aqui do meu relacionamento com os meus filhos. Pode entrar nesse contexto da minha amizade que não tá me fazendo bem, que eu não tô sabendo sair desse contexto, tô sabendo sair, né, dessa relação. E todas as vezes, gente, que eu dei a Jesus a liberdade para entrar nas áreas da minha vida, eu vivi milagres. Todas as vezes. E eu falo que nós precisamos viver uma vida com Deus em que nós estamos atrás do abençoador e não da bênção. Muitas vezes na nossa vida nós só queremos as bênçãos, né? E aí a nossa vida vira uma vida de pedidos a Jesus por aquilo que nós queremos de bênçãos. Então a gente quer a solução para a conta que a gente não consegue pagar, a gente quer a cura para situação que nós não temos poder para agir, a gente quer um milagre ali no nosso relacionamento para que eu consiga retomar um relacionamento que é o relacionamento da minha vida, independente de como ele me faça sofrer, independente de como esse relacionamento me machuque em vários níveis, eu quero a qualquer custo estar dentro desse relacionamento, eu quero que aquela proposta de emprego seja aprovada, eu quero estar naquele lugar, eu quero ser promovido. Então a gente quer em todo tempo as bênçãos, mas Deus quer que a gente queira Ele em primeiro lugar. E foi isso que Jesus me ensinou ao longo da minha caminhada com Ele, que se eu tiver Ele, eu não preciso de ter as outras coisas para me sentir completa, apesar de que todas as outras coisas podem nos ser entregues por Jesus. Não existe nada impossível para Ele. E esse é o primeiro passo. Quando a gente se sente pleno e satisfeito em Jesus, nós não precisamos das outras coisas para nos sentirmos completos. E eu falo que a nossa vida ela é uma busca constante por coisas, porque nós não nos sentimos completos com as coisas. Enquanto a gente não entender isso, que a nossa natureza ela precisa mais de Jesus do que qualquer outra coisa, nós vamos viver uma vida em que a gente busca o tempo todo pelas coisas. Porque nunca vai bastar, nunca vai ser o suficiente. Nós nunca seremos preenchidos por outra coisa, senão a presença de Deus. Eu falo, e várias outras pessoas já falaram sobre isso. Dentro de cada pessoa, dentro de cada ser humano, existe um espaço que ele só pode ser preenchido pela presença de Deus, por Jesus. É do tamanho perfeito de Jesus. Então, quando eu falo sobre nos assentarmos à mesa com Jesus, é exatamente sobre isso. É exatamente sobre trazer para Jesus o fato de que, Jesus, eu já entendi que dentro de mim tem um vazio que é do tamanho exato do Senhor e da sua presença. Então, eu quero te convidar para sentar à mesa comigo, para entrar na minha vida, né? Quando a gente está convidando Jesus para sentar na nossa mesa, a gente está convidando ele para entrar na nossa vida. A gente está convidando ele para fazer da forma que ele quer. E não só isso, eu falei com Jesus assim há muito tempo atrás. Eu falei, Jesus, olha, entra na minha vida, fique à vontade, faz o que você quiser. Eu lembro de fazer uma oração quando eu era bem novinha, eu tinha uns 16 anos. Eu falei assim, Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu te pedir alguma coisa que não seja a sua vontade, por favor, não escuta. Eu lembro que eu falei desse jeito. Eu falei, Jesus, não escuta. Eu vou estar doida. Falei assim, eu não sei. Eu realmente não sei o que eu tenho que fazer. Então, se eu te pedir, por favor, se eu te pedir pelo amor do Senhor, se eu falar, oh, Deus, pelo amor de Deus, e isso não for da sua vontade, por favor, não faça. E várias vezes eu lembro Jesus desse meu pedido, embora eu sei que ele nunca vai esquecer, mas eu preciso lembrar que eu pedi isso.
Eu preciso lembrar que muitas coisas que não acontecem na minha vida, elas não acontecem não é porque Jesus não tem poder para fazer, elas não acontecem porque não são para acontecer, porque elas não fazem parte do propósito divino de Deus para mim, elas não fazem parte da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida. Então eu preciso entender isso, eu preciso aceitar que eu mesma pedi isso. Porque, gente, às vezes o que nós queremos num breve futuro vai nos causar muita dor. Às vezes o que nós desejamos em um momento muito breve vai causar em nós traumas e feridas incontornáveis. Às vezes eu penso assim, como eu poderia ter evitado vivenciar determinada situação se eu fosse mais sensível ao que Deus me direcionou? Então, às vezes, eu me coloquei em determinadas circunstâncias por escolhas próprias, que eu acredito que Jesus falou assim, filha, você tem o livre-arbítrio. Isso vai acontecer da forma que você quer, porque você está agindo assim, mas se fosse um direcionamento meu, não seria dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, eu tenho muita fé, que até as situações mais difíceis da nossa vida, elas são usadas por Deus para nos aprimorar. E uma das coisas que eu escrevi aqui ontem, preparando isso, Jesus, com as nossas lutas e as nossas dificuldades, ele não tem nenhuma intenção que nós sejamos reprovados. O nosso destino em Deus é um destino de aprovação. O nosso destino em Deus é um destino de vitória. E se no final da nossa vida isso falhar, significa que Jesus falhou. E ele não falha. Deus não falha, gente. Então, se você tem em Deus a certeza de que você vai sair dessa jornada aqui na Terra aprovado por ele, você tem certeza que você é mais do que vitorioso. Eu nunca vi alguém aprovado em algo sair como derrotado. Se eu fui aprovada, eu passei, né? Eu falo isso porque quando eu fui aprovada no vestibular, eu não tive nenhuma dúvida que eu já tinha entrado para a faculdade. Quando eu tirei minha carteira e eu fui aprovada, eu nem pensei que eu faria de novo o meu teste, porque eu já estava aprovada. E a garantia que Deus nos dá é que nele nós somos mais do que vencedores. Então não é nem que nós vencemos, é que nós somos mais do que vencedores. E ser mais do que vencedor é ser pleno de tudo aquilo que nós precisamos. Ser mais do que vencedor é ser pleno de tudo aquilo que nós queremos receber. Ser mais do que vencedor é ser pleno da vontade de Deus. Porque quando nós estamos diante de Jesus, gente, numa vida de intimidade com Ele, a gente não vai querer mais nada além da vontade dele. Eu prometo para vocês. Todas as vezes que nós queremos a nossa vontade é porque nós estamos distantes de Jesus. E às vezes a gente fala assim, não, Yara, mas eu tô perto de Jesus. Só que mesmo assim eu quero as coisas do meu jeito, eu não consigo abrir mão da minha vontade. Então você não está perto o suficiente. Então você não está orando e não está buscando o suficiente. Por isso eu trouxe para vocês. Às vezes Jesus está à porta e você tem deixado ele em pé no canto da porta. Sabe quando você recebe um fornecedor da Claro para instalar a internet e você fica ali do lado dele acompanhando o que ele está fazendo? Porque você não tem intimidade. Às vezes você fica assim, não, eu vou ficar aqui acompanhando essa visita, né? Porque vai que esse moço faz alguma coisa, vai que acontece, né? Eu tô falando, claro, porque eu recebo aqui, às vezes, para fazer manutenção da minha internet. A gente não deixa a pessoa que vai embora. Mas, às vezes, Jesus, ele tá precisando que a gente deixe ele passear pela nossa casa, que a gente deixe ele sentar à mesa, que a gente deixe ele abrir a geladeira e pegar uma aguinha. Eu falo que Jesus, ele tem toda a liberdade possível na minha vida. Gente, hoje não tem nenhum lugar, nenhuma área na minha vida que eu falo assim, Jesus, nessa área, por favor, não mexe. Todas as áreas da minha vida hoje estão totalmente entregues ao Senhor. Então, eu queria que a gente terminasse fazendo uma oração. Crendo, gente, que Jesus é bom o tempo todo. O tempo todo. E o que ele quer é que você confie plenamente nele para acreditar que ele sabe o que ele está fazendo. Você consegue conceber você diante de Deus, falando assim, olha, Deus, mas é que eu não quero desse jeito. Por favor, faça do outro jeito. Inclusive, Deus, esse outro jeito eu tenho certeza que vai ser melhor para mim. Eu não consigo imaginar. Eu ficaria totalmente constrangida, inclusive, de ensinar Jesus como ele tem que fazer alguma coisa. Eu, diante de Deus, eu falaria só assim, olha, faz como você quiser.
né? Eu começaria ali. Pai nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. Na verdade, né? Pai nosso que estás aqui diante de mim, no meu momento de oração e de intimidade, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, esse é o ensino, assim, sabe, que Jesus trouxe ao meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que a gente fizesse uma oração abençoando o nosso dia, abençoando a nossa semana, né? E pedindo a Jesus que ele sente a nossa mesa e que ele conduza a nossa vida, se essa for a sua vontade, se esse for o desejo do seu coração. Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Pai, pela sua fidelidade conosco, obrigada por nos acordar nessa manhã. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem feito muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu pensei. E mesmo em meio a situações, Pai, que parecem difíceis para mim, que parecem uma adversidade, eu sei que no final das contas o Senhor está fazendo com que tudo coopere para o meu bem. Eu sei que hoje todas as situações que eu tenho vivenciado, que parecem perdas, que parecem dores, que parecem desafios intransponíveis, que parecem apenas situações para fazer com que eu me entristeça, são situações trabalhando conjuntamente para o meu bem. E hoje eu não consigo visualizar isso, Deus. Então eu te peço que o Senhor coloque dentro do meu coração confiança. Mas eu sei, Deus, que para o Senhor colocar dentro do meu coração confiança, eu preciso confiar de verdade no Senhor. E eu preciso ter intimidade com o Senhor, Deus. Eu entendo que é impossível confiar em alguém que eu não conheço. É impossível confiar em alguém que eu não tenho intimidade. É impossível convidar para sentar à minha mesa alguém que eu não tenha interesse que sente na minha mesa de verdade. Então, nessa manhã, Deus, eu queria te falar que o Senhor é o meu pastor e que eu te peço agora para que o Senhor prepare uma mesa diante de mim, para que o Senhor se assente diante de mim, para que o Senhor fale comigo na mesa, para que o Senhor me escute na mesa, para que eu possa abrir o meu coração, Deus, com todas as minhas falhas, com todas as minhas imperfeições, e eu possa te pedir que o Senhor aumente a minha fé. Eu quero confiar mais. Eu quero crer que o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que às vezes esse é o maior desejo do meu coração, mas as minhas ações não demonstram isso. Às vezes eu entrego as coisas diante do Senhor, mas ao mesmo tempo eu fico segurando, eu fico te acompanhando ali para ver como o Senhor está fazendo, desconfiada se aquilo realmente é bom para mim, se aquilo realmente é sua vontade. Então, Jesus, nessa manhã eu te falo que o Senhor pode sentar na minha mesa, que o Senhor pode me conduzir, que o Senhor pode me orientar, que o Senhor pode, Deus, fazer o que for da sua vontade. Ainda que eu não concorde no primeiro momento com isso, eu sei que o Senhor vai fazer e que o Senhor vai preparar o meu coração para suportar as consequências daquilo que o Senhor fizer, até que eu possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu entrego, Senhor, o restante da nossa semana, eu entrego o nosso dia, eu te peço que o Senhor fale conosco ao longo do nosso dia, que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor traga, Deus, o conforto necessário e que nós possamos confiar e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas da nossa vida. Fique à vontade na nossa casa e no nosso coração. Que o Senhor seja verdadeiramente o principal convidado de honra para se assentar na minha mesa. E essa mesa, Deus, é a minha vida, essa mesa é o meu coração, essa mesa é o meu corpo, é a minha mente. E eu entrego, Senhor, todas as coisas nas suas mãos. Que a cada dia eu tenha mais condição de crer que é o lugar mais seguro para a minha vida estar, no centro da sua vontade, Pai. Muito obrigada pelo nosso dia, abençoe a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho. Abençoe, Deus, nesse momento também todas as pessoas que nesse momento precisam de conforto, precisam de cura, precisam do seu amor. Vá de encontrar cada uma delas, Pai, e toque cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham um excelente dia, que vocês sintam a presença do Senhor em todos os detalhes e que a cada dia vocês sintam uma transformação acontecendo dentro e ao redor de vocês. Um beijo e um ótimo dia de novo.